Oi, gente linda, eu sou a Neia do canal Arte Decora e hoje estou trazendo Sagrado Coração de Maria e dessa vez vou pintá-la com tinta a óleo. Acompanhem o passo a passo e vejam que resultado incrível que ficou essa peça lindíssima. Começo lixando com essa lixa esponja, que é bem fininha e não risca a peça. Depois venho tirando todo o pozinho que fica depois da lixa. A pintura de fundo eu começo com a tinta acrílica. Aqui eu estou usando a cor areia e vou fazer toda essa peça inteirinha a primeira demão com tinta acrílica e depois eu venho passando a tinta óleo. Usei a cor areia no rosto e nas mãos. Agora, com essa cor chocolate, eu venho pintando o cabelo dela, também ainda com tinta acrílica. Agora, com o branco gelo, eu venho pintando o véu. Com um rosa bem clarinho, aqui eu usei flor de cerejeira, mas pode ser qualquer tom de rosa claro. Venho pintando a parte de dentro do vestido dela. O manto eu venho pintando com a cor azul piscina. Então é só ir preenchendo a primeira demão, lembrando que aqui vai ser o fundo dessa peça, tá? Depois vai ser toda arrebentada a segunda demão com tinta a óleo. Com o verde country eu venho pintando essa dobra do manto, que é ao lado avesso do tecido. No fundo do quadro eu usei essa cor Fendi, mas pode ser qualquer tom, assim, tom de ocre, tom de concreto, tá? É só um fundo agora. Se não tiver essa cor, pode ser qualquer tom parecido. Com a cor mostarda, venho fazendo esses arabescos do quadro. É uma moldura oval. Aqui tem como se fosse uns trigos, então eu fiz nessa cor. Pode ser o mostarda, pode ser o ocre, siena natural. O que tiver mais fácil. Aqui agora, para finalizar a moldura, eu estou usando a cor terra vermelha, também na tinta acrílica, tá?
podendo ser uma cor cerâmica, tijolo, qualquer marrom avermelhado. Caramelo, tá? Não precisa ser exatamente essa cor, mas cores próximas. Agora aqui eu já comecei a usar a tinta óleo. Eu fiz uma misturinha de vermelho com amarelo e a cor de pele. E depois eu fico passando aqui no rostinho dela, uma tinta bem diluída. E agora eu venho com a cor que eu usei na pele, que é o amarelo Nápoles carne, com um pouquinho de branco. E venho preenchendo toda a pele dela. Aqui eu já estou usando a tinta óleo, diluída com um pouquinho de óleo de linhaça. A pintura é igual como a gente faz com a tinta acrílica. Olha, aqui eu usei amarelo Nápoles com um pouquinho de branco para fazer a cor da pele dela. Vem preenchendo e espalhando. É bem pouquinha tinta, porque a gente já tem um fundo, né? E não usei secante, somente um pouquinho de óleo de linhaça. Como o gesso seca rápido, no dia seguinte já estava bem sequinho já. Vejam que eu vou preenchendo, pincelando e tirando os excessos. Faço uma misturinha com a cor que usei na pele com um pouquinho de sombra queimada para fazer a sombra. Aqui eu venho sombreando, tá? Fazendo os efeitos de sombra do rosto. Aqui embaixo do cabelo, do ladinho, embaixo do manto, do véu, nos cantinhos, né? Ali embaixo do pescoço. Vem fazendo as partes de sombra. Lembrando que tudo que está embaixo tem que ter sombra. Tudo que está nas dobrinhas tem que ter sombra. Aqui ali embaixo do vestido. Nas pálpebras, embaixo do olho. Tudo em volta do olho, pegando todas as dobrinhas do olho. A gente faz a sombra. Aqui embaixo do nariz, na boca. Em volta do nariz, faz um contorninho. Tudo para dar profundidade, feito de luz e sombra, para parecer ainda mais realista. Vejam que agora eu só venho limpando, tá? Eu tô com o pincel limpo e venho esfumando, tirando o excesso da tinta e misturando uma cor com a outra, a clara com o escuro. Agora, na misturinha que eu usei na pele, eu coloco mais um pouquinho de branco. E venho misturando bem. E venho agora dando a luz nas partes mais altas do rosto. Tiro o excesso no paninho. E venho, olha, alguns pontos, principalmente nas partes mais altas. No queixo, nariz, testa, bochecha. Perto da sobrancelha. Então eu passo a tinta e já venho esfumando. Toda vez que eu esfumo, eu vou limpando o pincel num paninho ou até no lenço umedecido. Vou limpando, tirando excesso e com um pincelzinho macio, eu venho bem de leve fazendo essa mesclagem, misturando as cores. É a primeira vez que eu pinto uma peça de gesso com tinta a óleo, tá? Aqui no canal, todos os vídeos que eu tenho são com tinta acrílica.
E essa eu resolvi testar, fazer uma pintura com tinta óleo. Gente, eu amei, o resultado ficou incrível, dá mais naturalidade, fica parecendo mais real ainda, e é bem melhor, bem mais fácil na hora de esfumar. Claro que a gente consegue esfumar com tinta acrílica, tinta à base de água, mas ele fica um pouquinho manchado, né? Aqui com a tinta óleo, a facilidade na hora de mesclar, de misturar as cores, é bem mais fácil do que com a tinta acrílica. Olha só como que fica bem real, bem natural. Agora eu vou mostrar para vocês aquela misturinha que eu usei para fazer o coradinho do rosto. A cor da pele, que é o amarelo nápoles com branco, um pouquinho de vermelho, vermelho francês aqui. Ainda coloco um pouquinho de amarelo, aqui é o amarelo indiano. E vou fazer uma misturinha para ficar um laranjado ou vermelho coral. Vou chamar essa misturinha de coral, que é o que a gente vai usar pro rosado do rosto. Todas as cores que eu estou usando, eu diluo um pouquinho com óleo de linhaça, tá? Bem pouquinho mesmo no pincel. Olha, ele não fica muito diluído, mas também não é a tinta pura. Sempre eu estou usando o óleo de linhaça no pincel. Dou umas batidinhas aqui onde eu quero deixar mais rosadinho. Toda essa parte do rosto, nas partes mais altas. Sujei, agora eu vou limpando o pincel e vou esfumando. Nessa parte aqui, o rosto já secou, tá? Eu tô no dia seguinte. Ele tá completamente seco, porque no gesso ele seca rápido, a tinta óleo. Então aqui eu já estou com a parte de baixo praticamente seca. Mas mesmo assim eu ainda consigo mesclar, olha. Limpei o pincel num paninho, ali é o lenço umedecido. E vou esfumando, espalhando essa tinta, para ficar um efeito de natural, um efeito de rosto bem rosadinho. Não é uma maquiagem, tá? É o rosado da pele natural dela. Coloco mais um pouquinho do pele misturado com branco e venho esfumando, mas é bem pouquinha tinta mesmo, tá? Pincel pequeno, bem maciozinho. Aí eu vou colocando, carimbando as gotinhas de tinta e vou mesclando com a de baixo, que aqui é o coral. E agora dando mais luz com a cor que eu usei na pele e mais um pouquinho de branco. Nunca o branco puro aqui na pele, tá? É o branco misturado com amarelo nápoles. E o coral é o vermelho com amarelo e a cor que eu usei na pele, que é o branco e amarelo nápoles. Na boca também eu passo um pouquinho do coral, bem pouquinho, e vou acertando até chegar no tom que eu quero, porque não pode parecer que ela tá de batom. Tem que ser a cor natural da boca, tá? O vermelhinho natural que a gente tem na nossa boca. Em volta do olho também dou uma coradinha. E vai ajustando, tá? Vai vendo onde que precisa de detalhes, cor, de sombra. Um pouquinho de coral, mais um pouquinho do marronzinho que eu usei na sombra. E vou ajustando, vou fazendo os efeitos de profundidade. Depois que eu deposito a tinta, eu sempre venho limpando, sempre. Limpo o pincel num lencinho umedecido, ou no paninho, ou no papel toalha, e venho tirando todo o excesso.
sem esfregar demais, bem de leve, tá? Coloquei mais um pouquinho de sombra ali no pescoço. E vou dando essas pinceladas até chegar no tom que eu quero. Um pouquinho de rosado ali na bochecha, na boquinha. Um pouquinho de coral aqui no pescoço, no colo, tudo para dar a naturalidade da pele. Vou fazer agora uma misturinha com amarelo indiano e sombra queimada. Vou misturando até dar um tom de castanho, que é para o cabelo dela, tá? Então esse tom eu vou chamar de castanho, amarelo indiano e sombra queimada. Aqui eu coloquei um pouquinho da cor que eu usei na pele para dar uma clareada. Um pouquinho de óleo de linhaça. Mistura bem. E venho fazendo agora a cor do cabelo dela, que é um castanho claro aqui no fundo. Venho agora com sombra queimado puro diluído com um pouquinho de óleo de linhaça, fazendo sombreado aqui do cabelo. Tudo tinta óleo agora, tá? Passa e vai limpando o pincel e agora esfumando. Naquele castanho claro, eu misturei um pouquinho de sombra queimada e um pouquinho de azul ultramar. Vou fazer uma sombra diferente agora, para passar aqui no manto dela, no véu, né? Eu vou passar o branco, vou usar o branco de titânio. E nas dobrinhas eu já venho trazendo essa sombra, que é uma sombra suave, para realçar e destacar a profundidade do véu. Todas as dobrinhas eu passo essa sombra e depois venho com o branco e vou mesclando as cores.
Com a cor rosa orquídea misturado com branco de titânio, eu venho passando aqui por cima desse fundo no vestido dela. Então eu pinto novamente, agora com tinta a óleo, venho pintando, preenchendo toda a parte do vestido. Escureci agora o rosa orquídea com um pouquinho de carmim. Com o rosa mais escuro, para fazer agora a sombra, pintando em todas as dobrinhas, tá? Então, sempre quando tem tecidos, tem dobras, e dentro das dobras tem que ter sombra. Isso que vai dar o efeito de profundidade. Então, todas as dobrinhas eu coloco a tinta mais escura e venho mesclando. E tudo que está por baixo também. Embaixo do manto, embaixo do véu, embaixo do braço, embaixo da mãozinha. Todas essas áreas são áreas de sombra. Vejam que embaixo do véu, embaixo do manto, é necessário fazer a sombra. Embaixo da mão, em volta ali do Sagrado Coração. Então, todas essas áreas precisam de sombra para não ficar aquele efeito chapado de pintura. É bem mais fácil pintar de uma cor só, né? A peça inteira, cada parte com uma cor chapada, mas assim, efeito de sombreado, dá um efeito muito lindo no final, dá um efeito mais realista e aquele efeito de profundidade, né? Agora aqui eu já estou misturando o azul ultramar com verde esmeralda. Eu quero esse tom de azul esverdeado que parece o azul piscina lá da tinta acrílica que eu uso sempre. Aqui na tinta óleo eu tive que fazer essa misturinha, tá? Então aqui tem azul ultramar com verde esmeralda. E ficou esse tom lindo, parece um turquesa, um Tiffany, um azul piscina. E venho passando aqui por cima do que eu já tinha na tinta acrílica, né? Venho pintando, só deposita tinta, estica, alisa bem, tira os excessos. Não deixo nada com excesso de tinta nos cantinhos, vou passando, vou tirando excesso, limpando o pincel. Então, toda essa parte de fora do manto eu usei esse tom mais escuro, tá? Essa misturinha das tintas a óleo, sempre colocando um pouquinho de óleo de linhaça junto. Com o branco eu venho clareando aquela mesma misturinha, tá? Misturinha que eu fiz para a parte de fora do manto. Agora eu venho clareando para fazer a dobra de dentro, né? A dobra do manto, a que está viradinha. Geralmente eu faço uma cor diferente, como se fosse um tecido com forro, né? A parte do forro virou para fora e apareceu ali a cor diferente, tá? Vejam aqui, ó, a parte mais clara é na parte de dentro do manto, daí ele dá essa dobradinha para fora e fica aparecendo. Agora eu voltei naquela misturinha que eu tinha usado no cabelo, coloquei mais um pouco de amarelo de indiana e ficou um castanho mais quente, mais amarelado, e venho fazendo essa sombra aqui no fundo do quadro. Esse quadro oval, que tem uma moldura linda. Então eu venho dando aqui a profundidade aqui atrás dela, tá? Atrás de Nossa Senhora. Eu venho marcando onde é a sombra. Aí no meio eu dei uma clareada com branco, na mesma misturinha clarei com branco. E venho pintando o meio
Depois eu vou limpando o pincel e mesclando as cores. Sempre usando um paninho, um lencinho umedecido, tá? Eu coloco a tinta, deposito a tinta e depois eu venho mesclando, tirando o excesso com o pincel limpo. Cada pincelada que eu dou uma limpadinha no pincel. Agora, com aquela corzinha que eu usei no manto, aquela misturinha, eu faço um fundinho esverdeado ali. Vou realçar agora a sombra do véu, com aquele castanho bonito. Quanto mais profundidade, quanto mais escuro dentro das dobrinhas, mais efeito de realismo dá na pintura. Então eu vejo que eu estou realçando ali a sombra, aquela mesma mistura, tá? Que eu usei a primeira vez, só que agora um pouquinho mais escura, que eu usei depois no cabelo. E volto com o branco dando a luz onde precisa da luz. Então as partes altas sempre vai ter luz, vai ter a cor mais clara, e as partes baixas e dentro das dobras tem a cor mais escura para dar o efeito de sombra. Dou uns efeitos de luz com aquela misturinha mais clara, tá? Que eu usei na dobra do manto, com um pouco de branco. Venho dando efeito de luz nas partes altas. Na parte de dentro também faço efeito de sombra nas dobrinhas. Pro olho, eu fiz uma misturinha de branco com a cor que eu usei na pele, para não ficar aquele branco puro, chapado. E preencho, apenas preencho o fundo do olho, tá? É bem simples esse olho, porque ele é pequeno, não tem como fazer muitos detalhes. Eu apenas preenchi aqui com pincel zero, bem fininho. Preencho e venho tirando os excessos, o que sai um pouquinho para fora, eu vou limpando o pincel, tá? Sempre limpando o pincel no lencinho e tirando os excessos que sai para fora. Se precisar, volta com a cor da pele de novo ali nos cantinhos, na pálpebra, e vai retocando e limpando. Agora eu faço um sombreadinho com um pouquinho da sombra queimada, bem pouquinho. Eu faço um contorno por dentro do olho, tá? É em volta da pálpebra ali, mas na parte de dentro, onde está o fundo branco, para não ficar aquele branco chapado e também para dar profundidade, porque o nosso olho tem profundidade também, tá? Então eu faço um contorninho embaixo, em cima e esfumo com o pincel limpinho. Aqui ainda estou usando o pincel zero filete, bem fininho. Agora, com a cor que eu usei no cabelo, aquela cor misturinha mais escura, que é um castanho mais escuro, eu faço o redondinho do olho, né? O círculo, que aqui eu fiz um olho castanho. Aqui na sobrancelha eu faço 3 pontos. Uma perto do nariz, uma no alto da sobrancelha e outra no cantinho do olho. E venho ligando agora, ela é bem fácil, só 3 pontinhos. Uma no final do nariz, uma no alto da sobrancelha
e é no final do olho. Faço esse risquinho e venho tirando o excesso da tinta, que é com a mesma cor que foi usado no olho, no cabelinho, tá? Venho limpando, tirando excesso, esfumando. Aqui é só uma marcação mesmo, depois eu vou mexer de novo nessa sobrancelha. Enquanto o olho dá uma leve secadinha, eu vim aqui na sobrancelha. Continuo dando uma esfumada, para não ficar uma sobrancelha muito pesada, muito marcada. Agora, no olho dela, eu pego um pouquinho daquela cor coral, vermelhinha, e faço os cantinhos do olho, tá? Com pincel fininho, e depois eu venho esfumando com esse pincelzinho chanfrado. Só para ficar aquele vermelhinho natural que todo mundo tem no cantinho do olho. Enquanto está secando ali um pouquinho o olho, peguei aqui a cor carmim com um pouquinho de magenta. Bem pouquinho magenta, dei uma escurecida no carmim. E venho dando mais um efeito de sombreado aqui no vestido. De novo em todas as dobrinhas, em todos os cantinhos, em tudo que está embaixo. Eu venho dando mais sombreado, mais profundidade. Vejam como que aparece bem as áreas de sombra, tá? Olha, bem embaixo do manto, embaixo ali da gola, embaixo do bracinho, embaixo do véu, embaixo das mãos. Eu realço a sombra e tiro o excesso. Aqui eu voltei dando um pouco de luz com branco nas partes mais altas. E vem misturando o claro e o escuro. Voltei pro olho agora, tá? Com aquela cor sombra queimada pura. Eu faço ali o pretinho do olho, que é a pupila. Tá? Só um círculo bem pequenininho por cima daquele castanho que eu já havia pintado. Vejam o efeito que dá. Um olho bem simples, mas fica lindo, tá? Agora eu vou fazer um contorninho do cílio. Não é um delineado, é o desenho do cílio. Só que eu não faço aqueles risquinhos do pelinho, é só faço um contorno em volta da pálpebra de cima, que um pouquinho por dentro e um pouquinho por fora do olho. Aí venho formando aqui o cílio dela. Com o pincel liner bem fininho, aqui ó, 00. Com a tinta bem diluída, tá? Diluí ela no óleo de linhaça para conseguir fazer traço fino. Com a mesma tinta diluída, eu dou uma engrossadinha na sobrancelha. Bem pouquinho, tá? Eu não faço muito grossa, para não ficar com um olhar masculino. Eu deixo ela bem delicada, bem desenhadinha. Como ela é fininha, aqui eu não fiz os desenhos naturais do pelinho, tá? Mas eu dei uma leve engrossadinha nela. E depois fui limpando, esfumando. Onde engrossei demais eu tirei. E vou ajustando, tá? O bom da tinta óleo é que daí, como ela não seca muito rápido, você consegue arrumar, ajustar com calma, sem se desesperar. Porque a tinta acrílica eu amo, vocês sabem. Mas ela seca muito rápido, né?
Aqui eu resolvi voltar com mais um pouquinho de coral. Aquela misturinha do coral, olha, para dar mais um tom rosadinho no rosto. Coloco a tinta e vou limpando o pincel e venho mesclando. Aqui eu uso um pincel chanfrado, bem pequenininho, esse daqui é o número 6. E bem maciozinho, tá? O gesso tem que ser pincel macio para não riscar a pintura. Aqui, olha, esfumando de novo aquele coradinho do rosto. Passei na bochecha, aqui no queixinho dela, na ponta do nariz, na testa, no pescoço também, mais um pouquinho de coral. E eu coloco bem pouquinho a tinta, tá? E já venho esfumando. Resolvi fazer uma decupagem com guardanapo aqui no fundo do quadro. Peguei um guardanapo floral com flores rosa vintage, desenho bem pequenininho, bem delicado. Aqui a cola gel, eu tiro aquelas duas películas do guardanapo. Passo a cola na peça. Coloco o guardanapo, como ele é bem pequenininho, eu já venho pintando por cima com o pincel. Aqui é só para dar um efeito aqui no fundo do quadro, para ficar parecendo mais ainda com aqueles quadros de antigamente, tá? Então pode ser qualquer guardanapo floral que você tenha aí na tua casa, com desenhos menores, né, combinando aqui com a nossa moldura. Então eu recortei, tirei as duas películas e vim colando com a cola gel. E deu um efeito incrível nesse fundo, gente. Agora sim eu finalizo o olho com aquele brilho de luz. Aqui eu estou usando um palito de churrasco, pinguinho de branco puro e faço efeito de luz no olhinho dela. Venho agora com a goma laca purificada, pode ser também a goma laca incolor, tá? Eu vou passar ela com um pincel macio. Aqui por enquanto eu comecei pela moldura. Nessa parte de fora da moldura eu não usei tinta óleo, tá? Ficou aquela mesma cor de tinta acrílica que eu usei no começo, só passei duas demãos. Que foi o mostarda, que pode ser amarelo ocre, e o terra vermelha, que também pode ser cerâmica, caramelo, qualquer marrom avermelhado. Então só essa parte da moldura por fora eu não usei tinta óleo. Agora, olha, um pouquinho de purpurina e um pouquinho da goma laca, eu faço uma pastinha e venho fazendo efeito dourado aqui nos raios do Sagrado Coração, com o pincel fininho e a purpurina na cor ouro rico, diluído com goma laca, eu venho fazendo os efeitos de dourado, tá? Olha, aqui no manto também, vejam que eu usei o pincel deitado, eu não tô usando a pontinha dele. Olha, ele pega só na beiradinha. Conseguem perceber? O pincel deitado. Ó, deitado, vejam que eu mostrei. Eu não uso pontinha, eu uso o pincel deitado, a lateral dele, que daí ele pega só nas beiradinhas do manto. Nesse caso eu já usei a pontinha, olha, depende do efeito que eu quero. Aqui também, ó, aqui eu uso a pontinha porque eu tô desenhando essa parte geométrica aqui do manto, esse desenho. É um desenho que já veio no gesso, tá? Só estou realçando ele com a cor dourada.
Passo a goma laca agora por toda a peça. Lembrando que está bem seca, viu? A tinta óleo, ela seca de um dia para o outro no gesso, mas não seca 100%. Então é bom esperar uns 3, 4, 5 dias para daí fazer essa parte do acabamento que eu passei a goma laca para envelhecer. Eu não ia envelhecer essa peça, mas no final eu decidi passar o betume. Olha, aqui eu estou usando betume da Judeia em cera, tá? Passei a goma laca, depois que ela secou bem, eu venho com o betume da Judeia em cera puro, sem diluir. Então eu passo ele com pincel macio e já venho limpando com paninho de malha. E ele vai dar esse efeito, tá? De envelhecido. E dá mais profundidade ainda na peça, mais sombra onde precisa. Você passa em toda a peça, então nos cantinhos e nos buraquinhos, nas dobrinhas, ele vai ficar mais escuro. E quando limpa, as partes mais altas vão ficar mais claras, dando efeito de luz e sombra. E esse envelhecido lindo, né? Que eu acabo usando em praticamente todas as peças. Tá? Lembrando que eu passei a goma laca purificada, pode ser a goma laca incolor. Agora eu venho com o betume da Judeia em cera, passo com o pincel macio e com paninho macio eu venho tirando os excessos. Olha no rosto. Aqui bate o desespero, parece que estragou tudo, né? Mas como tem a goma laca por baixo, não vai manchar, tá? Então passa. E vem com o paninho já limpando, olha só. Então ele vai dando mais profundidade e mais esse efeito de envelhecido, de peças antigas. Com o pincelzinho eu tiro os cantinhos, as partes que eu achei que ficaram muito escuras. Eu não tiro tudo, tá? Mas as partes altas eu gosto de limpar bem. Aqui em volta da moldura também, tô envelhecendo e tirando os excessos com paninho. Com o EcoSolve, que é um diluente sem cheiro, eu passo ele no paninho e venho tirando onde eu quero mais clarinho, principalmente na pele, tá? Na pele eu gosto de limpar bem, deixar só mesmo nas dobrinhas. E nas partes altas, das áreas mais claras, eu limpo bem, tá? Usando aqui um pouquinho do diluente EcoSolve num paninho e eu venho só limpando onde eu quero mais clarinho. Com o pincel eu vou nos cantinhos, no olho, na boca, tirando onde ficou muito escuro, tá? É só um acabamento mesmo, a finalização. Tirando todo o excesso. Agora eu venho com a cera em pasta dourada, fazendo aquela pátina seca que eu amo em todas as peças, principalmente nas artes sacras. Aqui com o pincel de cerda amarela, mais durinha, eu venho fazendo essa pátina seca, tá? Aqui eu uso o pincel ele mais deitadinho, para ele pegar só nas partes altas. Então essa cera dourada eu não uso lá nas dobrinhas, nem embaixo. Só nas partes altas eu venho com o pincel mais deitadinho. E onde eu quero dar a luz, esse efeito de dourado, eu venho passando o pincel bem de leve, porque não pode pintar. É só para dar um efeito de pátina. Agora sim, está prontinho. Vejam que lindo que ficou essa peça do Sagrado Coração de Maria, feita com tinta a óleo. Conta para mim nos comentários o que vocês acharam. Eu amei, tá? Amei essa técnica, amei. Gostei demais, ficou um efeito incrível, realista e muito natural e muito delicado. Não esqueçam de deixar seu like, de comentar, compartilhar, de se inscrever. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.